Suplementação de qualidade é na Max Titânio Suplementos. Utilize o cupom SM e tem aquele desconto especial. Link na descrição. Eu vi ele relaxado várias vezes e o cara ele tem uma altura de uma formiga. Imagina se ele colocasse uma condição de open. O que tá falando merda? Ele não vai conseguir fazer, ele não vai conseguir entrar numa condição de open, sendo que ele é um nanico e já tem uma barriga muito protusa pra caralho. Mas ele é armado na pose fica foda. Tudo bem, eu tô falando aqui a competição. Mas a competição da barriga. Você tá falando da barriga? Pera aí, a gente vai falar parte por parte. Ótimo, aí tu bota os caras agora, vamos lá. Não é polemizando, mas é real. Lucas Coelho e Alf Poli comentaram sobre e muito mais. Se você quer assistir esse podcast completo, o link está na descrição. Você estava perguntando do Arnold e eu vou dar o meu parecer, que é muito real. Eu acho que o Derek esse ano é Mr. Olímpia. Você tá falando por político ou tá falando realmente porque ele... Shape. Bom, o que acontece, ó? Eu acredito no condicionamento que ele vai trazer pro Mr. Olímpia. Se ele não ganhar, o Chopin ganha. Mas o Samson ficou abalado com a derrota dele agora. Mas ele não vai cair por causa disso. O quê? O Samson não vai cair por causa disso. Espera aí. Eu não sou vidente e nem tu é vidente. O que nós podemos fazer? Esperar o tempo. E uma coisa eu digo pra você. Tristeza dá e passa, pô. O homem que sabe onde está o seu defeito vence a si próprio. O Derek sabe por que ele perdeu o Mr. Vamos separar em duas vertentes, então. Primeiro o físico. Sim. E depois o contexto e a política. Sim. Hoje, claramente, o Arnold, ele tá batendo de frente com o Olímpia no seguinte sentido. Não é porque ganhou lá que vai ganhar aqui. Isso. A gente tem a premiação tão boa quanto os caras. Fazem valer muito essa opinião, tá? Então. Fazem valer muito essa opinião. Então, tipo assim... E deixar claro. Por esse motivo mais político, eu vejo que o Samson tem grande chance de vencer de novo. Porque, tipo assim, nós aqui, vocês lá. Sim. Mas aí a minha opinião, tá? Sim. Falando de físico, eu acho que se o Derek apresentar o que ele apresentou no Arnold Raio, vai bater ou de um novo. pouquinho melhor, vai bater de novo. É duro de pegar. É duro de pegar. É sobre isso que eu tô falando. Porque, Não, assim, mas se o Samson vem com o volume que ele tem, cara, e descer um pouco mais de condição, o que ele vai apresentar? Isso. Pô, aí é. Para, pô. Ótimo. Concordo. Você tá esquecendo que o cara Mas ali não tá morto, pô. Concordo plenamente. Só que ele não é americano, não. Eu acho que a questão é mais o seguinte: a gente já viu o Dauda colado? Nunca. Ainda não. Nunca. Colado? Ainda não. Calma, mas aí você também tem que... Você colocou um vídeo dele, Rafa. Não, eu vi ele, pô. Eu tava lá, agora eu vi ele rebotado. Entendeu? Ele tava sinistro. Não. O Eustáquio hoje me mostrou o vídeo que ele fez. Ele fez um vídeo do Samson, mano. Tava cabuloso demais. Mas o Derek do lado dele... É esse o problema. Não dá pra falar que ele não tá colado. Maluco. Esse é o problema. Era destoante. Não dá pra falar que ele não chega colado. É que o outro tá cuspindo areia. Isso, desse jeito. É óbvio. Se o Dauda chegar... O Eustáquio tá com o último material da última geração. Mas eu que quero dá que pra vocês ver... entendam uma coisa. Rasga, Alf, rasga. Porra. Eu sempre falo sobre isso, não é que eu defendo a minha categoria. É assim. Do tamanho. O Derek, ele vem da onde? Da 212, certo? Certo. Boa. Para ele poder sustentar aquele físico e para poder ter uma evolução, vocês concordam comigo que ele tem que realmente comer mais do que ele comia? E para poder ele descer na condição, ele não é muito mais favorável do que o Samson? O Samson tem mais volume do que o Derek ou menos? Ele tem mais. Certo? Para ele poder chegar na condição do Derek, ele não tem que descer, talvez sacrificar também volume muscular. Eu não estou falando que o Open ele não entra condicionado. Irmão, o mas são dois cabuloso, gigante. Mas calma, cara. Calma, o cara tá construindo esse trabalho. Poxa. Tanto, infelizmente, no outro preparador que ele teve, só fazia burrada com ele. Só fazia burrada. Ele queria tudo, mas... Queria tudo do Samson, mas não realmente não entregava 100% do trabalho pro Samson.
E ele não apresentava a melhor condição dele. E ele tá aprendendo algumas coisas ainda. É um cara forte, mano, que tá apresentando um volume muscular que ninguém tem. E vocês têm que entender isso, que o volume, porra, o que conta na porra da Open é a caralho do volume, mano. É o volume. O cara não é um Superman, não vai apresentar o volume, condição, não sei o que lá, vácuo, a puta não sei o que. Porra. Mas pra ele, de tudo isso que você falou, só falta essa condição um pouquinho maior. Porque ele tem vácuo, ele é enorme. Juro por Deus, eu vi ele agora, velho. Enorme. Não. Muda a tua perspectiva do que é um cara grande, mano. Por isso que eu te falei, você tá grande, porque a minha lembrança é do cara. Eu vi o braço do cara ao vivo. E eu tô te falando, teu braço tá grande, velho. Tipo assim, você é um cara grande, mano. Eu vi o Samson agora. Tá ligado? Eu vi agora. Eu entreguei o presente pra ele. Entreguei, tipo, a parada. Conversei com a Marlene, com a mulher dele. Mano, tipo assim, o cara é bizarro de grande. E é o que você falou. Tipo, não é que ele tá chegando off. Ele não tá off. Só que os caras, eles estão puxando uma condição tão cabulosa que se o árbitro tiver aquele olhar de julgar meio... Você vai entender o que eu tô querendo dizer. Meio IFBB. Lembra aquele julgamento IFBB? Tipo assim, não interessa se você tem 40, 50 quilos a mais que o outro. O outro tá mais condicionado dentro do tamanho dele, ele vai te vencer. Pode complicar ele. Escuta uma coisa. Eles estão buscando muita condição, mas também querem linha. O Derek não tem uma linha feia. Não. Achei o físico dele bonito. Assim. Vai virar o ano agora. Ai. Deixa eu causar uma polêmica aqui. Ai, Jesus, como é bom. ele comeu, agora ele tá... Saciado. Vai virar o ano. E nós, atletas de baixa estatura, vamos começar a competir nas Opens. Eu, Kione e todos eles. Mas eu acho que muito 212 come bola de não competir. Mas o que eu vou voltar? O Kione, eu vou falar isso. O Kione não tem condição de entrar na Open. Não entendi como é? Pra mim, o Kione não tem condição de entrar na Open. Tá de brincadeira, ele vai voltar. Se ele tivesse aí, ele tinha tirado o título desses caras, mano. Não, peraí. Vamos tomar o top 5 da Open. O Kione na melhor... Vamos pegar até quem não foi. O Kione na melhor que o Nick? Sim. Botar um do lado do outro? Sim, frame, condição e estrutura. Bem melhor. Eu acho que ele leva o Nick. Sim. O Martin Fitzwater? Também. Não, Martin Fitzwater... Sim, de costa. As costas do Martin. Sabe o que eu tô percebendo? Não é forte. O Alf, ele é muito isso. É o volume. Quem ganhou? O Chris Bumstead ou o Martin Fitzwater? O Martin Fitzwater. Então, tipo assim, ele tem aquela escola do volume, mano. É tamanho. Só que... Tá ligado? Só que... Tipo... Porque é por isso que eu falei, eu não tô puxando sardinha. Só que tu tem que olhar assim, ó. Um duplo bíceps do Kione do lado do Samson não fica devendo quase nada, irmão. Porque é um cara... Não. Não, então. Mas aí eu ia chegar nisso. Pera. O Derek do lado do Kione, sim. O Kione vai ficar pequeno. Do Derek? Vai ficar pequeno, bicho. As pernas eu concordo que vai ficar pequeno. Mas o tronco não. Entenda uma coisa. O árbitro não vai olhar. Conjunto, por favor. Sim, é o conjunto. Então, é o conjunto, só que o conjunto do Kione, ao meu ver, cara. Esse é o meu ver. É mais bonito que o Derek. O Derek tem a coxa grande e a panturrilha sumiu. A do Kione também é pequena. E aí a gente vai entrar em outros Opens que tem uma panturrilha top. Uma coxa boa, mas tem uma barriga de um menino dentro da barriga. E aí não fica legal. O duplo bíceps fica bom de costas. Na hora que vira de frente, parece que o menino vai sair. Virou de lado, parece que o menino tá virando, mexendo dentro da barriga da mãe. Então, assim, porra,
a gente vai ter que achar o cara. E eu vejo ou o Keone ou o Derek. Mas eu já vi o Keone já Sanson, relaxado diversas vezes, Quem? tá? O Keone Conta da diástase. eu vi ele relaxado várias vezes. também, pô. E o cara, ele tem uma altura de uma formiga. Imagina se ele colocasse uma condição de open. O que tá falando merda. Ele não vai conseguir fazer. Ele não vai conseguir entrar numa condição de open, bom, né? sendo que ele é um nanico e já tem uma barriga muito protusa pra caralho. Mas ele é armado na pose e fica Pois foda. é Tudo isso. bem. Não, Mas eu tô falando aqui a que o Lucas não, falou. mas a competição Da não é- barriga. Sim, Você tá falando da mas- barriga? Pera aí, A Alf. gente vai falar Alf, parte por parte. Ótimo. Aí tu bota os caras agora, vamos lá. Não é polemizando, mas é real. Tem atleta hoje, eu não vou citar nomes, que, pô, fazendo duplo bíceps de frente é horrível. A barriga tá saindo de lado. E pode estar fazendo vácuo, o diabo. É feio. O Keone tudo bem. tem uma linha bonita. O Derek tem uma linha bonita. O Sanson tem uma linha bonita. Então, assim... Aí o cara fala, mas se o cara crescer, vai ficar com a barriga grande. Ótimo, mas o negócio não é relaxado, é posando. E tem cara que posando é feio. Você quer um exemplo? É feio pra cacete. Ó. Aí o cara é opa, é grande. Ai, mas pose Pra lateral, mim- o cara vê. Meu amigo, tu só tem essa pose, cacete. O Mas- bodybuilder é de uma pose só? Pegue- É igual o cara vai correr numa corrida sem uma perna. Ai, não, eu perdi porque eu não tenho uma perna. Oxe, que diabo é isso a corrida? Ó, labrada. Enorme. Sim. Uma O físico Hunter. horrível. O físico dele é feio. Mas feio porque ele também rompeu várias partes do corpo, né? Mas ele é muito volumoso. Isso tem que tirar o chapéu pro cara. Dentro de todas as Ele limitações, trabalha muito duro. ele é gigante. Pelo que eu tô entendendo, no teu ponto de vista, o Keone sofre com ele. Na Open. Com o Hunter? No ponto de vista do Alf. Eu não acredito nisso, não. O Hunter é uma outra parada ali, né? O que tu acha do Nick Walker melhor que o Keone? Me diga aí. Eu queria saber teu ponto de vista do Nick melhor que o Keone. Não é, irmão. No auge do Nick, obviamente a gente viu. É uma Kombi e uma Ferrari, pô. Pô. Aí tu vai dizer, não, é que o Kombi transporta 15 pessoas. Diz, ela é utilitário. Tá, Legal. mas aí você tá falando do Keone por causa da linha dele, quando ele arma a porra do duplo bíceps. Mas não tem só o duplo bíceps. Isso, você acabou de sidechest falar. é bom. Aí é o tipo da coisa. Em outras poses, o cara ainda não perde, o Keone ainda não perde o duplo bíceps de costa, melhor lá do tríceps. Os caras ficam com uma barriga grande, irmão. Tem uma pose que... Mas eu acho até o duplo de costas ele vai bem pra caramba. Isso, e eu vou te dizer, a pose do Nick Walker, a mais forte, é o side chest e o duplo bíceps de costa. Não, eu acho o duplo bíceps bem sinistro. Eu acho feio, De mas eu acho frente? competitivo. De frente? Abdominal brocado, braço dele eu não gigante. acho, não. É uma pose feia. Sim. Mas dentro É dos freak, critérios, pô, é freak. ele é competitivo. Não, mas eu não tô dizendo que ele não é competitivo, eu tô dizendo que não tem beleza. Não, mas não tem mesmo. Entendeu? Não tem e não mesmo. vence um cara que tem estética. Um exemplo. Mas, o então Sanson- tá, mas porra, É isso, né, Alf? Esse é o ponto, não é? Ele é competitivo. Ele pode não ser bonito, mas ele é competitivo. o freak ele tem as características do freak. Você não pode ficar comparando a estética com o freak, porque, óbvio, são O bodybuilder tá duas voltando a buscar. O bodybuilder tá voltando a buscar tanto densidade e balanço quanto estética. Porque se não tivesse, os últimos resultados não diriam isso. O Samson falou isso lá na... Tá buscando, eles Ele estão falou, buscando. foi Porque passado pra gente. é lógico. Olha, Tem que ser ó, Big grande. Ramy, mano. Vocês sabem por que estão trazendo isso cada vez mais? Qual foi a categoria que empurrou isso? O quê? Qual foi a categoria A que Classic. empurrou? Porra, É então. lógico que é Classic. Então, Sim, pô. só que aí é o tipo da coisa. Eu ainda concordo. O cara tem que ter um físico harmônico. Porque senão, irmão, vira uma vaca. Ó, eu tive do lado dos caras lá. Eu posei junto com o Big Ramy. Meu mano, o cara é uma montanha de músculo, mas não é bonito. Aquele negócio de dizer, mano, o cara tem que ser Mr. Olímpico porque o cara é grande, eu concordo. E o cara é foda, faz o trampo. Mas não agrada, não, mano. Mas então... Não agrada, não é eu vou vendável, fazer, eu não vou vende. fazer o advogado do diabo aqui. Sim, pode fazer. Você não acha que esse tipo de critério da beleza ele pode ser um desempate desde que os dois estejam no mesmo Muito patamar condicionado, sim. de muscularidade e de condição? Sim, claro. Porque, por exemplo, o Nick Walker para mim é um exemplo perfeito. Eu acho o físico dele pavoroso. Sim.
Acho um físico Monstro. feio. Monstro. Só que, cara, ele é muito competitivo, cara. Isso. O duplo de costas dele é bizarro. É sinistro, mano. Tipo assim, o duplo de frente é que ele é feio pra diabo, mas o físico dele é muito competitivo. Ótimo. Aí ele não é Mr. Olímpia. Não, então, isso que eu quero dizer. Isso é uma outra coisa. Dentro- Não, não. Todo Essa é a mundo ali na cereja- corrida pra isso. Essa é a Eu sei cereja que do todo mundo bolo. tá, mas eu Mas- sei que ele não foi campeão ainda, mas não é sobre campeão que a gente tá falando. O Ele Big tá Ramy falando também, isso. o que você acabou de falar. É um físico. Feio, mas foi campeão por quê? Eu posso te falar. Os caras que estavam na linha antes começaram a permitir que atletas freaks chegassem muito mais condicionados que eles. Isso. O Phil Heath, ele perdeu para o Shawn Roden. Shawn Roden. Só que o Shawn Roden era um cara da estética. Mas antes, depois que o Phil Heath perdeu pro Shawn Roden, o Shawn Roden fez o quê? Se engastalhou todo, não conseguiu segurar a volta dele pro palco. Isso permitiu quem ganhar do Big Ramy. Quem permitiu quem ganhar? Big Ramy. Porque os demais não estavam como ele. Aí, ano seguinte, quem ganhou? Brandon Curry. Aí, ano depois, quem ganhou de novo? Big Ramy. Por quê? Porque o Brandon Curry não foi consistente. Aí, depois do Big Ramy, quem foi o outro Mr. Olympia? Eu tô puxando a minha memória. Derek Lunsford, que saiu da 212. Depois do Derek, Had. Mentira, ao contrário, gente. Não, foi Had Chopin. Foi rádio depois dela. E depois Derek. Nenhum deles se manteve consistente. Por quê? Foi o que o Phil Heath falou. Estamos em tempos difíceis. E tempos difíceis criam homens fracos. Porque essas foram as palavras dele. Que antes não se tem hoje um campeão dominante como tinha antes. E é real. Mas tem uma questão comercial aí também, não Não tem? só. Os caras vão trocar o trono porque é legal. Sim, lógico. É ter a disputa, a venda do ingresso, saber quem vai ganhar, gera entretenimento, engajamento e etc. Pra mim, Só que um dominante hoje venderia muito. Quem vai tirar dele? E aí é uma tentativa seguida. É o que eu vejo no Keone. E aí é o que não tá tendo na Open. E o que eu digo, se o Keone vier pra Open, ele causa um estrago. Pra E mim, se o ele cara tirar da o Open título... é o Derek. É, pra eu fazer também. É sobre o que eu acredito. Por quê? Porque se o Samson não apertar e ficar naquela de eu sou grande, meu irmão, o cara vai Mas ele não vai ficar batendo relaxar ali. no ó. trabalho, gente. Eu Você acredito tá que falando do jeito que... Como se ele não fizesse o trampo, né? Não é que ele não fizesse o trampo, é que assim. Não, mas você acha que do jeito que você tá falando, ele vai relaxar no trabalho só porque ele é grande? Não, mano, ele vai trabalhar e fazer a dieta dele. Você acha que o Só que ele vai 100% do fazer a Samson evolução não dele, pega o que ele precisa, 100% do é o dele. Derek? Bate fácil. O 100% do Samson bate qualquer um deles que tá hoje. 100%. Eu não sei o que aconteceu agora mesmo, porque assim, eu esperava. Eu torço por. Mano, eu não posso aqui negar. Eu gosto do Samson, eu torço pra ele. Eu queria que ele fosse campeão do Arnold. De verdade. Torci pra ele, mano. Eu torci pro Samson. Eu sou fã. Mas aí ele não entregou o que eu tava esperando. E aí eu entendo também que isso traz pra minha vida. E muita gente espera de mim aquilo que eu não entreguei ainda. E é sobre isso. Eu tenho que ver, me refazer, reinventar, olhar aquilo que eu erro e mudar. Para que eu venha entregar aquilo que eles buscam. Mas olha só como são as coisas. Você criou uma linha de raciocínio a partir da derrota do Phil. Isso. Uhum. Mas eu não concordo com aquela derrota. Ótimo, só que é o que você falou. Nem todo mundo concordou. Principalmente o Phil. Por quê? Ele sabe que ali foi business. O business causou aquilo. Por quê? Se eu destituo alguém hoje, esse próximo que virá vai me render mais alguns anos de desafio. Só que o cara foi lá e fez uma merda seguida. E aí acabou com os planos dos grandes. E aí entrou nesse buraco que a gente está hoje. Que um ganhou, outro ganhou, outro ganhou, outro ganhou. E não teve um consistente, além do Big Ramy, que ganhou 2 títulos. Os outros foi só um. Você já parou para pensar que o Bonac foi segundo do Mr. Olímpia? Várias vezes. Que loucura, né, meu? É, muito louco. Só loucura, né? Muito assim, falando louco. de índice técnico. Sim, claro. Um cara sinistro. Eu não sei, realmente. Me pergunto assim algumas vezes
o que aconteceu com ele. Se vocês sabem, me contem. Mas eu não sei o que aconteceu essa caída dele. O que aconteceu. Cara, eu acho que é o tempo, né, Alf? Eu acho que o tempo chega pra todo mundo, cara. Sim. Eu Mas acho que mais isso, porque o comprometimento o cara tem. Me parece que ele tem problema de saúde. Assim, aparentemente é o que... Ah, eu acredito que não. É tempo mesmo. Porque assim, ó, um exemplo. Eu vou dar um exemplo de mim hoje. Eu tenho 38 anos, cara. Daqui a pouco eu tenho 42 anos, não será igual aos 38. Começa a defasagem muscular acontecer cedo. O bom é que não tem mais as pernas que tinham, não tem mais as costas que tinha. Uma pá de lesão. Também veio da onde? Qual categoria que ele veio? 212. E pra segurar depois de ir lá pra cima. Foi o que você falou. E aí vai perdendo, porque a consistência, ela acontece quando você é ácido. Ácido, foi mal. É ácido. Quando você é ácido em algo, as coisas acontecem. Mas quando você cai, pra voltar é mais difícil, mano. O meu mestre, o Duda, ele fala que ele tava com saudade de ver um puro sangue ganhar na Open, que é o caso do Samson. O cara que você bate e fala assim, mano, esse cara é Open. Ele não viu uma oportunidade na Open de ganhar, tá ligado? Ele fala assim, mano, esse cara... mano, mas é que é bizarro, não tem como trazer em palavras. Você já viu ele ao vivo, né? Já, sim. Eu tive com o Samson em Londres, pô. Fui competir em Londres, ele foi lá no backstage conversar comigo. Eu sou amigo dele. Eu, no dia agora que teve o evento, eu tive presença VIP e acabei não indo. Então, porra, foi ele ainda tava mandei mensagem pra rebotado, ele. velho. Ele tava rebotado do Falei Ohio. com ele. Nossa senhora, velho. Sinistro. Porra, eu torço por ele, mas é aquele negócio. É bodybuilding. E o bodybuilding, ele não vai levar desaforo pra casa. Ele vai... O palco não mente. O palco não mente. E o que eu penso? Eu acho que tinha que ter um aceito, um Randy Hamilton, um coach assim pra ele. Porque a mulher dele não tem ajudado, não. Chegou ainda Não tem ajudado. No preparador, mas eu já tava visualizando o Patrick aqui com ele, mano. Eu acho que tá... O Stefan, com ele. o Patrick poderia fazer ele chegar no next level. Não, do jeito que ele tá acertando os caras, velho. Entendeu? Porque assim, mano, a mulher dele não tem ajudado, não. Não vou mentir, eu não gosto. Não gosto. Mas aí entra aquilo que eu falei antes. Não, né? não desce. Sobre o não business. desce. Lembra sobre o que eu falei antes sobre o business? De fato, você tem certeza que ela realmente faz isso? Irmão, se ele estiver mentindo, ele tá enganando os fãs. Mas tem 300 outros igual a ele que fez história no fisiculturismo, porra. Que fez muito pior do que ele. Ninguém sabia. Ótimo. É o que eu falei antes, pô. Mas eu penso... Vai desligar a câmera, você vai me falar tudinho, viu? Que eu tô curioso pra... Rafa, o que eu penso é assim, cara. Se você é Mr. Olímpia, você tem um compromisso com o público, porque você é um embaixador. Com certeza. Né? Então, automaticamente, você mentir para o público, quem é você? Você está representando quem ali? Eu sei. Ninguém. Nem a si mesmo. Então, o que eu vejo? Que desde quando ela começou a preparar ele, beleza, ele ganhou o Mr. Olímpia e tal, mas de lá pra cá, aonde ele apareceu agora, era pra estar... Vou voltar agora pro palco e vou falar que meu filho me preparou. Era pra deixar, assim, o Derek distante, sabe? Era pra deixar... É um retrato, filho de rapariga. Era pra deixar... Olha você rindo ali, quer ver? Vai estar lá, olha, a bochechinha dele bem pequena. Bem pequena essa bochecha dele. 2 dias inchou. Miserável, comendo uma coxinha de 5 quilos. Também de tanto mastigar. Desgraçado. Então, assim, cara, eu acredito que era pra ele chegar no Arnold agora e deixar o Derek distante dele. Meu ponto de vista. Não, um monte de gente fez errado. Ou não fala de ninguém, porque tem muita gente que fez essas aí, sabe? Ninguém fala nada. Só do cara, mano. E eu fico triste, porque eu olho... Eu tava falando com o Jorlan e eu vi a calmaria dele e também tristeza, sabe por quê? Eu estou aqui defendendo o Jorlan, eu estou defendendo o meu amigo. E não é uma defesa